É isso aí, vamos lá. Estávamos aqui na primeira questão, né? Como eu disse, então, vestígio, eu vou sinalizando aqui tão somente com a canetinha, beleza? Vestígio, então, é todo material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Artigo 158-A. Artigo 158-A que inaugura a cadeia de custódia, beleza? 158-A. A alternativa A está correta, lembrando que a questão ela pede a incorreta. B. O agente público que reconhecer um elemento como potencial interesse para a produção da prova pericial encaminhará ao delegado de polícia, que ficará responsável por sua preservação. Agora volta aqui para mim, artigo 158-A, parágrafo 2º. Aquele agente que reconhece, o agente que reconhece um vestígio como interesse para a produção da prova, ele próprio fica o responsável. Ele não encaminha ao delegado de polícia, ele se torna o responsável por reconhecer aquele elemento como de potencial interesse para a produção da prova. Lembrando que a cadeia de custódia, ela tem o seu marco inicial. Antes de passarmos aqui alternativa por alternativa, para quem ainda não estudou 158A a 158F, eu sugiro a leitura desses artigos, porque é uma leitura muito didática, é uma leitura bem básica, não tem muito mistério em relação a esses artigos. E o que a gente fala em relação ao artigo 158A ao 158F, que trata da cadeia de custódia? A cadeia de custódia nada mais é do que manter de forma documentada e cronológica a história daquele vestígio, ou seja, as etapas daquele vestígio. A cadeia de custódia é documentar e rastrear o vestígio, ou seja, aquele vestígio que foi encontrado em um local de crime. Vou te dar o exemplo aqui. Uma faca, uma arma, enfim, que está ao lado de um corpo, ou seja, em um caso de homicídio, aquele vestígio que foi encontrado, ele será recolhido e a cadeia de custódia, ela me garante que, por exemplo, lá no tribunal do júri, em exibição de algum objeto, aquele vestígio, aquela arma encontrada em uma cena de crime, aquela faca encontrada em uma cena de crime que foi supostamente utilizada para cometer o homicídio, é a mesma que foi encontrada lá no local de crime. Ou seja, a cadeia de custódia, ela me dá essa ideia de confiabilidade, de segurança, que aquele vestígio encontrado em uma cena de crime é o mesmo. Ou seja, ele vai lá do início, desde o reconhecimento até o seu descarte. Beleza? Isso é a cadeia de custódia. E a cadeia de custódia, ela tem 3 marcos iniciais. Quais são os marcos iniciais da cadeia de custódia? Preservação do local de crime, quando o delegado de polícia, né, a autoridade policial, lá no artigo 6º, ela toma conhecimento da prática de uma infração e ela se dirige até o local, preserva a área, naquele momento se dá o início da cadeia de custódia, com a preservação do local de crime. Por isso que a preservação do local de crime é tão importante, porque demonstra em que circunstâncias o crime ocorreu. Então, a cadeia de custódia, ela serve para isso, para documentar e rastrear a história daquele vestígio. E ela tem 3 marcos iniciais, é isso que você vai levar para tua prova, caso o seu examinador venha te cobrar sobre cadeia de custódia, porque foi inserida pelo pacote anticrime. Então, muda a legislação processual penal. A cadeia de custódia, ela está inserida no CPP. Pois bem, preservação do local de crime, procedimentos policiais, por exemplo, uma blitz de rotina, em que o policial se depara, ele está fazendo uma blitz, aí ele vai analisar o carro, vai fazer uma averiguação ali no carro, e se depara no porta-mala com uma faca toda suja de sangue. Enfim, esse policial será o responsável pelo início da cadeia de custódia. Ali começou a cadeia de custódia. Preservação do local de crime, procedimentos policiais e procedimentos periciais. Por exemplo, o perito está fazendo uma análise em determinado computador e se depara com cenas pornográficas envolvendo pedofilia, envolvendo crianças. Esse perito, procedimentos
periciais, esse perito é o responsável pelo início da cadeia de custódia, responsável por aquele elemento como potencial interesse de produção da prova. Beleza? Voltando aqui às questões, que eu me excedi um pouquinho, né? Mas é isso aí. É importante que a gente faça todos os comentários aqui, que não fique dúvida nenhuma. Aparentemente, o nosso gabarito aqui é letra B, questão incorreta. Incorreta, questão de número 1, gabarito letra B. Por que eu falo aparentemente? Porque a gente vai para as demais aqui, beleza? A gente vai para as demais. C. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Alternativa C está correta. Por quê? Porque o Código de Processo Penal hoje traz a fraude processual, o crime de fraude processual. E lembrando que o crime de fraude processual é um crime contra a administração da justiça. Lá do Código Penal, salvo engano, para artigo 347, beleza? Tranquilidade? Por quê? Porque a fraude processual no Código de Processo Penal em relação ao artigo 158C, parágrafo 2º, para quem quiser tomar nota, aquele, hoje tipificada como fraude processual, aquele que adentra em um local que ainda está isolado. Lembrem dos filmes, né, policiais, daquelas séries policiais em que a cena do local de crime ela é cercada por aquela fita zebrada. Então, aquele que adentra naquela área em que ainda não foi liberada pelo perito, ou ele remove qualquer objeto de dentro de uma cena de crime, ele incorre no crime de fraude processual, justamente para preservar o local de crime, porque é tão importante para revelar em que circunstâncias aquele crime ocorreu. Beleza? Então, a alternativa C, ela está correta. D. Todos os recipientes para acondicionamento dos vestígios deverão ser selados com lacres. Aqui eu estou falando do acondicionamento, ou seja, os recipientes em que servem para guardar os vestígios que são coletados em uma cena de crime. Eles deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. E todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas, deverão ser registradas a data e a hora do acesso, exatamente para preservar aí a cadeia de custódia, para preservar aquele vestígio. Então, eu tenho a letra D e a letra C, artigo 158D e 158E. Se você não está com o Código de Processo Penal ou com as leis aí que prevêem o seu edital abertas, eu sugiro que você abra e a gente vai analisando aqui cada ponto. Então, de forma bem objetiva, eu estou te trazendo aquilo que pode ser cobrado na sua prova em relação à alteração aí da Lei 13.964 lá no Código de Processo Penal. Beleza? Cadeia de custódia, eu consegui te trazer aqui com a primeira questão aí um norte do que é cadeia de custódia, qual o marco inicial da cadeia de custódia, para que ela serve, a fraude processual, quem é o responsável por aquele elemento como potencial interesse de prova que foi encontrado lá em uma cena de crime. Tranquilo? Então, questão de número 1, B, alternativa B, como incorreta. Próxima questão aqui. Dois, sobre a necessidade de preservação da cadeia de custódia, de acordo com as alterações normativas advindas da Lei 13.964, considere as seguintes afirmativas. O agente público que reconhece um elemento como potencial interesse para a produção da prova fica responsável pela sua preservação, pela preservação desse elemento. Artigo 158A. Parágrafo 2º, exatamente o que nós vimos na questão anterior aqui. 2. A primeira etapa da cadeia de custódia
Acabei de falar aqui, né, das etapas da cadeia de custódia, falamos das etapas e aqui nessa próxima questão a gente consegue mais uma vez aqui perceber o quão importante é a cadeia de custódia. Então, assim, a gente consegue matar com essas 3 questões, salvo engano, 4 questões que eu coloquei a respeito da cadeia de custódia, a gente consegue matar aqui uma questão de cadeia de custódia caso o seu examinador venha a cobrar na prova, lembrando que é possível sim ser cobrada a cadeia de custódia, beleza? Vamos lá. A primeira etapa da cadeia de custódia é o reconhecimento. É o reconhecimento consistente no ato de distinguir um elemento como potencial interesse para a produção da prova pericial. Ou seja, a questão de número 2, alternativa 2, ela está correta. Artigo 158b, artigo 158. A cadeia de custódia, ela compreende o rastreamento do vestígio. A cadeia de custódia, ela compreende o rastreamento daquele vestígio. E o rastreamento do vestígio, ele tem inúmeras etapas, e essas etapas estão no 158b. Eu não vou abrir a letra de lei aqui, porque óbvio não é esse o objetivo, eu ficar lendo, eu tenho que te dar um norte. Então, te sugiro aqui que você dê uma lida básica no artigo 158b, ele foi cobrado recentemente em 2 provas aí de concurso público no ano passado. Então, deem uma olhada no artigo 158b, ele é de fácil compreensão, ele tem todas as etapas, desde o reconhecimento, o isolamento, a fixação, o transporte, o acondicionamento daquele vestígio. Então, ele vai desde o reconhecimento até o descarte. São 10 etapas, beleza? Tranquilo? 3. O descarte do vestígio sempre será realizado pela central de custódia, no termos da legislação vigente, sem a necessidade de prévia autorização judicial. Errada, porque o descarte é a última etapa da cadeia de custódia e é um procedimento referente à liberação do vestígio. É um procedimento, então, o procedimento de descarte é um procedimento de liberação do vestígio. Opa, esse vestígio já foi utilizado, já foi periciado, já foi constatado, eu não preciso mais desse vestígio. Então, é uma etapa de liberação, só que eu preciso de autorização judicial. Falou no descarte, você vai levar para sua prova. Preciso de autorização judicial, beleza? Errada a alternativa número 3. Então, até agora, alternativa 1, 2 e vamos para 4. A remoção do vestígio do local de crime antes da liberação por parte do perito responsável é tipificada como fraude processual. Exatamente isso, né? A ideia central do dispositivo aqui, artigo 158C, é evitar uma fraude processual que possam contaminar os vestígios a serem coletados aí. E a fraude processual, só lembrando, é um crime contra a administração da justiça, artigo 347 do Código Penal. Então, até aqui, tranquilo aí em relação à cadeia de custódia. Vamos que vamos. Alternativa 1 está correta, 2 está correta, 4 está correta. A única errada é a alternativa 3 aqui. Assinale a alternativa correta. Somente a 2 verdadeira, errado. Somente a 1 e 3, errado. Somente as afirmativas 3 e 4 erradas, porque a 3 a gente já viu que é errada. Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. E a E, 1, 2, 3 e 4, todas verdadeiras. Errado o nosso gabarito, então aqui, alternativa D. Questão de número 2, alternativa D. Próxima questão. Como eu disse, salvo engano, são 3 questões aí, né? 3 questões de cadeia de custódia. Sobre a necessidade de preservação da cadeia de custódia, de acordo com as alterações normativas advindas da Lei 13.964, considere as seguintes afirmativas. 1. Como forma de preservação da cadeia de custódia, é proibida a remoção de quaisquer vestígios de locais de crimes antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tal remoção tipificada como fraude processual. Eu não posso tomar nota, mas você pode. Fraude processual, artigo 158C
parágrafo 2º, você vai levar isso para sua prova. 2. Todos os recipientes utilizados para acondicionamento de vestígio deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte. Percebam aqui a preocupação com o acondicionamento, percebam aqui a preocupação com o acondicionamento do vestígio. Artigo 158-D. O artigo 158-D, ele descreve de forma detalhada o procedimento a ser realizado. Então, percebam aqui essa preocupação aí do legislador com o acondicionamento desse vestígio. E o 158-D, no Código de Processo Penal, ele traz de forma detalhada o procedimento para esse acondicionamento. Fechou? Questão de número 2 está correta, né? A alternativa 2 está correta. 3. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio em 4 etapas. Aqui eu já ia fazer um X gigante. 4 etapas não, são 10 etapas. Vai desde o reconhecimento até o descarte. Leitura do artigo 158-B. 3, errado, então. 4 etapas, sendo a primeira o acondicionamento e a última o processamento. Errado, porque a primeira é o reconhecimento e a última é o descarte. Então, a alternativa aqui de número 3, ela está errada. A alternativa de número 3, ela está errada. São 10 etapas. 10 etapas. Vai desde o reconhecimento até o descarte. Então, assim, não tem como errar uma questão de cadeia de custódia. Eu te trouxe aqui os principais pontos da cadeia de custódia. Fechou? 4. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e ao controle de vestígios. O artigo 158-E, ele traz a criação, ele determina a criação de uma central de custódia em todos os institutos de criminalística e uma série de procedimentos que devem ser observados aí e regras de estruturação. Por exemplo, a vinculação direta ao órgão central de perícia. Até a entrada do pacote anticrime, cada instituto de criminalística dispunha do seu procedimento próprio. Só que com a entrada da cadeia de custódia desse dispositivo no pacote anticrime, o artigo 158-E, então, ele diz que ele determina a criação das centrais de custódia, ou seja, todos os institutos devem ter uma central de custódia, e ele determina como que será a estrutura, como que será essa organização, essas regras de estrutura aí da central de custódia no Instituto de Criminalística, beleza? Então, a alternativa E está correta aqui também. Alternativa 4, questão de número 3, a 4 está correta. Assinale a alternativa correta. Somente a errada é a 3, porque são 10 etapas e não 4. 10 etapas e não 4. Somente 1 é verdadeira, está errada. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras, está errada. Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras, está errada. E somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras, está aqui o nosso gabarito, a alternativa D é o nosso gabarito. A alternativa D é o nosso gabarito aqui. Agora sim, a gente parte para leis especiais e antes eu quero falar um pouquinho aqui, interagir um pouquinho no chat aqui com vocês, um pouquinho. O pessoal já estava estudando, me contem um pouquinho aqui, o pessoal já estava estudando sobre essas mudanças aqui em relação ao pacote anticrime? Em relação ao pacote anticrime, foi novidade, não é novidade, tá tudo certo, tranquilidade até aqui? Cadeia de custódia eu acho que não tem muito mistério, né? Só lembrando aí então que tudo que a Lei 13.964 dispuser sobre o processo penal e suas alterações aí pode ser cobrado na sua prova, porque no edital prevê a parte de legislação, Lei 13.964. Então, aquilo que diz respeito ao Código de Processo Penal pode ser comentado aqui. O pacote anticrime está sim, o pessoal está perguntando, Marielson, está.
porque no edital fala, e olha a importância aí que eu falei para vocês de lerem o edital. É extremamente importante, é de extrema importância você ler o edital. Poxa, beleza, não quer ler todo o edital? É maçante? É, mas tem que ler, faz parte, é a bíblia do seu concurso. Mas não quer ler pelo menos a parte, né, ali das leis, a parte do conteúdo, principalmente das leis, porque tem bastante lei ali que é cobrada, então é preciso ficar atento aqui, beleza? Ah, então tranquilidade, show, o pessoal tá dizendo aqui, estudei pra... Então tá tudo dominado, né? Quem já estudou, como eu falo, quem já estudou apenas está reforçando o conhecimento, tá relembrando, rememorando aí aquilo que já estudou e que muitas vezes não passou pela revisão, não conseguiu revisar, né? Tô de olho aqui em vocês. Eu sei que muitas vezes vocês acabam não revisando, então essa forma aqui de fazer questões, de fazer exercícios relacionados à matéria é importante para que a gente possa... É uma forma de revisar, né? Para que a gente possa rever o conteúdo que já foi estudado. Você que ainda não estudou, beleza, agora você vai abrir o Código de Processo Penal, você vai abrir a Lei 3.964 no tocante ao processo penal e você vai conseguir matar aí esses dispositivos, você vai conseguir dominar com clareza. Por quê? Porque eu já te dei um norte aqui do que você precisa estudar. Beleza? Também? Tranquilo, então? Então, fechou, é isso aí. O que vem caindo nas provas, pacote anticrime. Eu tô trazendo aqui, de cadeia de custódia, eu tô trazendo aquilo que é a cereja do bolo, pode ter certeza. Falou em cadeia de custódia, se uma questão dispuser aí na sua prova de cadeia de custódia, tá aqui, ó. Ela tá aqui, nessas 3 questões que eu te disponibilizei, pode ter certeza. Eu fiz uma pesquisa aí daquilo que mais foi cobrado em 2020 e 2021. E as 3 questões estão aqui de cadeia de custódia, beleza? Então pode ficar tranquilo aí, tamo junto, vem comigo. Agora sim a gente parte para legislação. E eu vou parar de olhar aqui o chat, porque senão eu não paro mais de falar e eu vou interagindo aqui com vocês, né? Isso aí. Beleza, o pessoal aí, Paulo, beleza? Tá estudando na próxima PCRJ? Estarei. Fechou então, PCRJ na veia também. Essa aula aqui, como eu disse, aquilo que você consegue aproveitar, você utiliza para o seu concurso. Beleza? Aquilo que realmente corresponde ao seu edital aí. Mas se não, tranquilo. E é isso aí, tamo junto, vamos que vamos agora. Fechou? Vamos lá. Ainda sobre o crime de tortura, é correto afirmar: alternativas. Trata-se sempre de crime próprio. Errado, porque o crime de tortura é crime comum. Errado aqui, porque é crime comum. Pode ser cometido por qualquer pessoa, que somente pode ser cometido por policiais civis ou militares. Errado, o crime de tortura é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Lembrando que quando praticado por agente público, configura uma majorante. Majorante. Crime comum, mas foi praticado por servidor, aí sim foi praticado por um agente público, configura uma majorante, beleza? Artigo 1º aí da Lei de Tortura, parágrafo 4º. B. A tortura prova ocorre quando a intenção do sujeito ao torturar a vítima é de obter informação, declaração ou confissão da própria vítima ou de terceira pessoa. O artigo 1º, ele diz: o crime de tortura, a linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da própria vítima, constitui a tortura prova, é o nosso gabarito aqui. A gente vai para as demais, óbvio, né? Porque a gente tem que realmente ter certeza do nosso gabarito. A tortura prova está lá no artigo 1º, fechou? E só lembrando que a tortura prova, ela tem o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Não se confunde com a tortura crime, que é para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Cuidado com a tortura prova e com a tortura crime, mas isso tudo a gente vai ver aqui e vai conseguir dominar aí a lei de tortura. Tortura prova, então, tem o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Já a tortura crime, para quem quiser anotar, tortura crime, ela
tem o objetivo de provocação ou omissão de natureza criminosa. Gabarito B. C. A chamada tortura castigo. O que é a tortura castigo, né? A tortura castigo é submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar um castigo pessoal. É isso que consiste a tortura castigo. Então a gente já viu aqui a tortura prova, a tortura crime e a tortura castigo. Alternativa C, tortura castigo, errada, porque diz aqui uma pena de detenção, é pena de reclusão de 2 a 8 anos. Pelo amor de Deus, não é pena de detenção. Tortura castigo é pena de reclusão. E D, as disposições da Lei 9.455, Lei de Tortura, se aplicam apenas quando o crime for cometido em território nacional, ainda que a vítima seja brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. O artigo 2º, ele diz que aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido. Ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Beleza? Então a alternativa D está errada. O nosso gabarito é a alternativa B. Alternativa B. A tortura prova ocorre quando a intenção do sujeito ao torturar a vítima é de obter informação, declaração ou confissão da própria vítima ou de terceira pessoa. Aí está o nosso gabarito. Tranquilidade? Próxima questão aqui. Questão de número 5. Questão de número 5. Só lembrando aqui, tortura prova, tortura crime, tortura castigo. Depois a gente vai ver aqui numa próxima questão tortura pela tortura, que está lá no parágrafo 1º, e a tortura omissiva, parágrafo 2º, extremamente importante aí, cobrada em prova. 5. Na chamada tortura para a prática de crime, a consumação ocorre. Alternativas. Quando é obtida em razão de discriminação racial ou religiosa. Errado, porque aqui eu estou diante de uma das modalidades do crime de tortura, que é a tortura discriminação. A questão, ela pede, na chamada tortura para a prática, a consumação. Ela está me pedindo quando que se consuma o crime de tortura. A alternativa A está dizendo aqui, quando é obtida em razão de discriminação racial ou religiosa. Aqui eu estou diante de uma modalidade, ou seja, a tortura discriminatória. Toma nota aí no seu material, na letra de lei, beleza? Tortura discriminatória. B. Apenas quando ocorre lesão corporal de natureza grave ou gravíssima na vítima. Errado, porque aqui é a tortura qualificada. Não estou falando da consumação, não é o nosso gabarito ainda. Eu estou falando aqui apenas quando ocorre lesão de natureza grave ou gravíssima na vítima. Aqui é uma tortura qualificada. C. Apenas quando a violência ou grave ameaça causar sofrimento físico na vítima. É físico e mental. Físico e mental. A alternativa C, ela diz apenas quando a violência ou grave ameaça, lembrando que a tortura ela é um ato, é uma ação ou omissão, então, em que resulta aí uma violência ou grave ameaça, resulta um sofrimento físico ou mental, não é somente um sofrimento físico. Errado, a alternativa C. E D, quando a violência ou grave ameaça causar sofrimento físico ou mental na vítima. Acabamos de falar. Ou seja, em regra, o crime se consuma no exato momento em que houver a imposição de sofrimento físico ou mental por meio do constrangimento de alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Então, a tortura, ela trata-se de crime formal ou de consumação antecipada, é o que fala o professor Renato Brasileiro. Ou seja, é desnecessária a consecução do resultado almejado pelo agente, tipo confissão, ou omissão de natureza criminosa, enfim. Então, a tortura, ela se consuma quando a violência ou grave ameaça causar sofrimento físico ou mental. É isso que você vai levar para sua prova. Falou em tortura, e aí é pertinente, como eu disse, né? Eu trago questões aqui pertinentes para o seu cargo, pertinentes para a sua prova, aquilo que pode ser cobrado. Então, falou em tortura, se liga aí, acende aquela luz
tá? Acende aquela luz, coloca o post-it aí marcando seu material. Falei em tortura quando da violência ou grave ameaça causar sofrimento físico ou mental, beleza? Gabarito aqui, então, é a alternativa D, o nosso gabarito. 6. Ruim aqui para não escrever, né? Eu fico me coçando aqui para querer escrever, mas enfim. 6. Ainda sobre a lei de tortura, Lei 9.455 e suas alterações, aquele que se omite em face das condutas que constituem crime de tortura, aquele que se omite, acabei de falar para você que a tortura omissiva, ela é extremamente cobrada em provas, em face das condutas que constituem crime de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Alternativas. Incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. E aqui é o nosso gabarito. Eu estou falando da tortura omissiva. Ela é a única punida com detenção. Toma nota, marca no post-it, marca na lei, grifa, enfim. A tortura omissiva é a única punida com pena de detenção. Tranquilo? Não vamos perder uma questão por desatenção, por descuido. Tortura omissiva, aquele que se omite em face das condutas que constituem crime de tortura, ele incorre aí numa pena de detenção de 1 a 4 anos. A alternativa A é o nosso gabarito. Tranquilo? 2. B. A pena de reclusão de 4 a 10 anos. Errado, porque não é pena de reclusão, a gente já achou o gabarito. C, a pena é reduzida até 1/3, errado. E D, não será penalizado, vez que não há penalidade prevista para essa conduta. Percebam aqui que tem questões assim retardadas, né? Retardadas porque eu falo retardadas porque o cara que tá estudando, o cara que tá dedicado, não tem como errar uma questão dessa. Eu sei que muitas vezes na hora da prova é normal, a gente acaba confundindo, né? É tanta coisa que foi estudada aí nos últimos meses, ao longo dos últimos meses, nos últimos anos, que chega na hora da prova, parece que você não lembra mais nada. Eu tive a sensação de estar entrando para fazer a prova e de que eu não lembrava mais nada. Mas realmente é só a ansiedade, porque se você estudou, você está preparado. Então, se isso acontecer na hora da sua prova, levanta, vá até o banheiro, lava o rosto, volta, continua a prova. Você tem conhecimento, você estudou. Então, não vamos perder uma questão. Percebam aqui que se eu estou trazendo é porque foi cobrada, né? E com certeza foi cobrada mais de uma vez aí. Então, não vamos perder uma questão aí, uma questão de bobeira, tá? Lembrando, né, que então a pena de detenção somente para tortura omissiva, somente para tortura. A tortura prevista lá no caput é reclusão de 2 a 8, para quem quiser tomar nota de 2 a 8, reclusão de 4 a 10 quando tiver lesão corporal de natureza grave ou gravíssima e reclusão de 8 a 16 quando estivermos diante de morte. Então, falei em tortura omissiva e eu lembro da pena de detenção. As outras são penas de reclusão. Tortura do caput, quando tiver lesão corporal, resultar em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, também reclusão. E quando for morte, aí é de 8 a 16 anos, beleza? Reclusão. Eu sei que muitas vezes, né, a questão que cobra aí pena, ela não mede conhecimento, mas enfim, não tem jeito, por isso que eu falo para vocês aqui a importância de ler a letra de lei e de gravar alguns pontos aí chaves, tá? Pontos principais, pontos primordiais. 7. Em conformidade com a Lei 9.455 e suas alterações, o crime de tortura, se cometido por agente público, deixa de ser inafiançável, não deixa, né? Ele é inafiançável. É suscetível de graça ou anistia, continua sendo. Alternativa B também está errada. C. Iniciará o cumprimento da pena em regime semi-aberto. Errado, regime fechado. Quem quiser tomar nota, eu estaria aqui escrevendo feito uma louca. Regime fechado, então você que tem a oportunidade aí de tomar nota, vai anotando.
Tudo que eu tô falando aqui, vai anotando, é importante. Eu tô tentando te conduzir para aquilo que é mais cobrado, para aquilo que tem maior relevância aí na prova. Não adianta, muitas vezes a gente se depara com leis pequenas, mas em outras vezes são leis aí com mais de 20, 30, 40, 50 artigos. Então, assim, eu tô tentando te conduzir para aquilo que você precisa estudar e levar para a prova, tá? Então, vai tomando nota aí, porque realmente é importante. E D, tem a pena aumentada de 1/6 a 1/3. Exatamente isso. A tortura, quando cometido por agente público, ela tem a pena aumentada de 1/6 até 1/3. E quando que o aumento da pena de tortura de 1/6 a 1/3 ocorre? Quando for praticada por agente público contra criança. Então, eu vou ter essa pena aumentada quando praticada por agente público, quando praticada contra, né, criança, contra idoso, deficiente, gestante, adolescente e maior de 60 anos. Beleza? Então, eu terei um aumento aí de pena se esse crime de tortura for praticado por agente público ou contra criança, idoso, deficiente, gestante, adolescente e maior de 60 anos. Beleza? Então vamos que vamos. 8. Conforme a Lei 9.455, que define os crimes de tortura e dá outras providências, marque a alternativa correta. A. Não há previsão de pena para quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. A assertiva aqui, ela não encontra previsão no artigo 1º ou parágrafo 1º. Por quê? Porque diz o seguinte: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, a questão está errada porque ela diz não há previsão de pena. Isso aqui está lá no artigo 1º. A assertiva, ela encontra previsão no artigo 1º. E a questão, ela fala não há previsão, não encontra previsão. Errado, porque isso aqui está no artigo 1º. B. O crime de tortura é afiançável, inafiançável. Artigo 1º, parágrafo 6º. Crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça e anistia. Então, a alternativa B está errada aí. Tranquilo? C. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Aqui é exatamente a literalidade aí do artigo 1º. Literalidade do artigo 1º, parágrafo 5º. Percebam, então, como eu disse para vocês, que basta a leitura da lei, óbvio, né? Em algumas questões aí, a gente traz aquilo que é mais importante, então basta a leitura da lei e você consegue aí dominar e matar uma questão que venha a ser cobrada na sua prova. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. É isso que está no seu material gabarito, alternativa C. A gente vai para as demais aí para ter certeza do nosso gabarito. D. Diminui-se a pena se o crime é cometido por agente público. Pelo contrário, pelo amor de Deus, não vai diminuir se é cometido por agente público. Existe um aumento de pena e não uma diminuição. E a gente já anotou isso, aumenta-se de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Beleza? E, alternativa E, aquele que se omite em face das condutas descritas na lei, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, não incorre em pena. Errado, eu estou diante aqui da tortura omissão. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de apurá-las ou evitá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Lembrando, mais uma vez,
que as questões elas se repetem, questões elas são similares. E aqui, ó, nessa alternativa E, a gente já falou numa alternativa anterior cobrada pela banca aqui. A tortura omissiva incorre em uma pena de detenção, é a única punida com detenção de 1 a 4 anos, beleza? Nosso gabarito aqui, então, alternativa C, literalidade do artigo 1º, parágrafo 5º. Próxima questão. Questão de número 9. De acordo com o previsto na Lei 9.455, Lei de Tortura, e os tratados internacionais de direitos humanos, nos quais o Brasil é signatário, a expressão definida como constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, deve ser entendida como tortura, por óbvio, né? A tortura crime aqui. Literalidade do artigo 1º. Por exemplo, um policial que obriga uma pessoa mediante grave ameaça a executar em seu proveito um crime patrimonial qualquer. Então, aqui eu estou diante da tortura crime. Percebam aqui que desde a questão passada, desde a questão retrasada, nós falamos da tortura omissiva, nós falamos da tortura prova, da tortura castigo, agora da tortura crime. Tortura crime, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Tá aí o especial fim de agir, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, tortura crime, beleza? Então a gente descarta, né, por óbvio aqui, as demais alternativas, castigo, ameaça moral, pressão psicológica e constrangimento pessoal, né? Nosso gabarito, tortura, lembrando que eu estou diante da tortura crime. Questão de número 10. A respeito da Lei 9.455, Lei da Tortura, assinale a alternativa correta. Alternativas. A consumação se dá com emprego de meios violentos, ocasionando sofrimento físico ou mental, englobando inclusive o mero aborrecimento, o qual é apto a configurar o crime de tortura. Errado, porque consuma-se com a provocação do intenso sofrimento físico ou mental na vítima, sendo, né, que um mero aborrecimento aí ele não é apto a configurar o crime de tortura. Então, a alternativa A eu já descarto aqui de cara, porque ele diz que o mero aborrecimento, e a gente já viu aqui desde o início aqui das questões, que a tortura, então, é quando causar um sofrimento físico ou mental, quando ocasionar um sofrimento físico ou mental. Não se fala, não há que se falar em crime de tortura quando se resulta aí em um mero aborrecimento, beleza? Questão A está errada. Alternativa A, questão de número 10. B. A tortura-castigo exige uma relação de guarda. Tortura-castigo exige uma relação de guarda, poder ou autoridade entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Ou seja, tortura-castigo, para quem quiser anotar, tortura trata-se de um crime próprio, justamente porque o sujeito ativo ele tem guarda, poder ou autoridade sobre a vítima. Tortura punitiva também chamada, então tortura castigo, tortura punitiva, toma nota aí no seu material. Tortura castigo, tortura punitiva ou tortura intimidatória. E sim, a alternativa diz, a tortura castigo exige uma relação de guarda. Exatamente isso, exige uma relação de guarda, poder ou autoridade entre o sujeito passivo e o sujeito passivo, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Eu preciso dessa relação de guarda, poder ou autoridade aí entre ambos sujeitos, beleza? Então, o gabarito aí é a letra B. A gente vai para as demais, como eu disse, fazendo uma fundamentação aqui. C. A diferenciação entre a tortura e os maus tratos é o elemento subjetivo. No crime de maus tratos, não há o ânimos de corrigir, não há o ânimos de disciplinar.
Já no crime de tortura, o agente tem esse ânimo, além de agir com ódio, com vontade de ver um sofrimento desnecessário, com sadismo. Lembrando que o elemento subjetivo do artigo 136, aqui, ó, maus tratos, 136, é o dolo de perigo. O resultado se dá com a mera exposição do sujeito passivo ao perigo de dano. No crime de tortura, o artigo 1º da lei, o resultado ocorre com efetivo dano, leia-se, com intenso sofrimento físico ou mental provocado pela violência ou grave ameaça. Então, o que se conclui aí? Que o dolo em questão é de dano e não de perigo, beleza? O dolo é de dano e não de perigo, falamos aqui inúmeras vezes. Tortura, sofrimento físico ou mental. D, errado então, né? A C está errada aí, porque o crime de maus tratos, o elemento subjetivo é o dolo de perigo, né? Visto que o resultado ele se dá com essa mera exposição do sujeito passivo ao perigo de dano. D, o objeto jurídico tutelado pela norma penal no crime de tortura é apenas a integridade corporal e a saúde física. É saúde física e psicológica. Então, errado aqui esse apenas. Apenas a integridade corporal e a saúde física. Saúde física mais psicológica. E o dolo específico não constitui elementar fundamental para a configuração das modalidades do crime de tortura previstas no artigo 1º. Errado, porque as modalidades de crime de tortura previstas lá no artigo 1º exigem do agente uma especial finalidade de agir. Expressão traduzida por alguns doutrinadores aí como dolo específico. Então, a alternativa E diz aqui, o dolo específico não constitui elementar fundamental para a configuração das modalidades do crime de tortura previstas no artigo 1º. Errado, porque configura sim, o dolo específico constitui sim uma elementar fundamental para a configuração aí das modalidades do crime de tortura, em especial previstas no artigo 1º da lei. O que alguns doutrinadores chamam de dolo específico. 11. É pena restritiva de direitos substitutiva das privativas de liberdade, previstas na Lei 13.869, Lei de Abuso de Autoridade e suas alterações. Agora sim, a gente vai tratar um pouquinho aqui, como eu disse, né, tentei trazer aqui em relação à Lei de Tortura, aquilo que mais é cobrado, em especial as modalidades de tortura, em especial falamos aqui da perda do cargo, função, enfim. Então, em relação à lei de tortura que prevê aí no seu edital, a gente conseguiu esmiuçar um pouquinho aqui no que tange a lei de tortura. Agora sim, a gente vai falar um pouquinho da lei de abuso de autoridade aí. Como eu disse para vocês, a gente tem que sempre tentar buscar aquilo que é pertinente, aquilo que pode ser cobrado na sua prova, beleza? Vamos lá. É pena restritiva de direitos, substitutiva das privativas de liberdade previstas na Lei de Abuso de Autoridade e suas alterações. Alternativas: A, multa, errado. B, limitação de fim de semana, errado também, porque o artigo 5º, o rol do artigo 5º, inciso 1, ele não traz multa, limitação de fim de semana, não traz também perda de bens, e sim prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Lembrando que as penas restritivas de direito, elas podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Então, as penas restritivas de direito, elas podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Toma nota disso também. Gabarito, letra B, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. Cuidado aqui, porque eu encontrei uma questão, acho que eu não disponibilizei aqui no material, porque era uma questão até bem parecida, não fazia razão de trazer uma questão basicamente igual, só mudava aqui, ó,
cuidem com a prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, não é privada. Eu sei que agora parece, né, um pouco, agora é até bobagem falar isso aqui, para tomar cuidado com isso, mas na hora da prova realmente isso pode trazer uma certa confusão aí, e o candidato ele tá na pressa, resolvendo muitas questões, enfim, acaba marcando aí errada, uma questão errada por descuido, por vacilo, por bobeira, tá? Então, cuidado, prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. O artigo 5º, então, inciso 1 da Lei de Abuso de Autoridade, ele diz: prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, tá lá no inciso 1. E o inciso 2, ele diz: suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda do vencimento e de suas vantagens. Então, é pena restritiva de direitos substitutiva das privativas de liberdade, previstas lá no artigo 5º da Lei de Abuso, inciso 1, que trata da prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, e o inciso 2, que trata da suspensão do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 ano. Fechou? 1 ano a 6 meses, né? Lembrando aí que eu tenho a perda dos vencimentos e vantagens. Perda do vencimento e vantagem. Questão de número 12. De acordo com a Lei 13.869, suas alterações, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Alternativas: A. Somente militares ou pessoa a eles equiparadas. Errado. Aqui eu tô diante dos sujeitos, né? Sujeitos do crime. E aqui a questão tá me perguntando, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Quem é que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade? Somente membros das carreiras de segurança pública? Errado. Somente membros do Poder Executivo? Errado. E D, qualquer agente público. A própria lei diz isso, o artigo 2º, ela diz que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes, da União, do Estado, do Distrito Federal, município e território, compreendendo, mas não se limitando a. Aí o artigo 2º, ele traz um rol, inciso 1, inciso 2, inciso 3, enfim, não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas equiparadas, membros do Poder Legislativo. Então, por óbvio, as questões de as alternativas de letra A, B, C estão erradas, porque diz somente militares, aí estão as ressalvas, né? Então, artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, lembrando que não se limita a servidores públicos, militares, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Judiciário, membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de contas. Aí lá no parágrafo único, eu tenho aqui, reputa-se agente público. Aí eu tenho o conceito do agente público para a lei de abuso de autoridade. É todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então, deem uma olhada aí nos sujeitos do crime, né? Sujeitos ativos aí, sujeitos do crime, sujeito ativo, e a gente consegue responder a questão de número 12, lembrando que o artigo 2º e o parágrafo único, eu tenho um conceito do que é o agente público para fins da lei de abuso de autoridade, beleza? Falei aqui no gabarito, né? Letra D. 13. Elano, servidor público, praticou, no exercício de suas funções, conduta que se enquadra em um dos crimes tipificados na Lei 13.869, Lei de Abuso de Autoridade. Essa mesma conduta também é considerada violação a dever funcional, passível de sanção na esfera administrativa, além de ter causado danos indenizáveis a terceiro. Então, Elano, servidor público, praticou no exercício de suas funções conduta que se enquadra em um dos crimes. Beleza. Essa mesma conduta, ela também é considerada violação a dever funcional, passível de sanção na esfera administrativa. Alternativas.
A ação penal somente pode ser intentada também, errado aqui, somente pode ser intentada se forem também adotadas as medidas judiciais para apuração da responsabilidade administrativa e da responsabilidade civil. Errado porque o artigo 6º ele diz: as penas previstas nessa lei não serão aplicadas independentemente da sanção, independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. A alternativa A está errada, porque diz somente pode ser intentada se forem também errado. O artigo 6º traz a previsão de que as penas não serão aplicadas, independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabível. B. Em razão da independência entre as esferas criminal, administrativa e civil, em razão da independência entre as esferas, com essa caneta aqui eu acabo indo para baixo, me perdendo aqui, mas vamos lá. Esferas criminal, administrativa e civil, a notícia do crime que também descreve falta funcional não poderá ser informada, errado aqui esse não poderá ser informada, a autoridade competente com vista à apuração. As notícias de crimes previstos nesta lei, na lei de abuso de autoridade, que descreverem falta funcional, serão sim informadas à autoridade competente. Elas serão sim informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Cuidado aqui, então, a alternativa B diz que não serão, elas não poderão ser informadas, e é bem pelo contrário, elas serão informadas sim à autoridade competente. C. Se ficar decidido no juízo criminal que Elano não praticou o ato, isso não poderá mais ser questionada no âmbito civil. Aí está o nosso gabarito. Por quê? Porque as responsabilidades civil e administrativas, elas são independentes da criminal. Não se pode mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal, Então, se ficar decidido no criminal que Elano não praticou o ato, isso não poderá mais ser questionado no âmbito civil. A questão aqui está correta porque as responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal. Ou seja, se restar aí comprovado que o fato não foi cometido por Elano, nem a existência propriamente do crime, essa absolvição criminal respinga nas esferas civis e administrativas. E também no caso de excludente de ilicitude, beleza? Aqui está o nosso gabarito. Tenho certeza que você está tomando nota por você e por mim, porque eu estou aqui me coçando para poder escrever, mas enfim, não posso escrever sem problema nenhum. Eu vou falando aqui, acabo falando bastante para que vocês tomem nota e não deixem passar nenhum ponto importante. Então, aqui está o nosso gabarito, o que você tem que levar para a sua prova, que isso não pode ser questionado no âmbito civil. As responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal, não se podendo mais questionar, beleza? D. Além das independentes, as esferas criminal, administrativa e civil são incomunicáveis, pelo que caso fique constatado que Elano praticou o ato em legítima defesa, a sentença penal não fará coisa julgada em âmbito civil e no administrativo disciplinar. Errado porque o artigo 8º ele diz, faz coisa julgada em âmbito civil. Então, aqui está dizendo que não fará coisa julgada. Errado, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar. A sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, que é o caso da nossa questão aqui, legítima defesa em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Então, cuidado aí, tomem nota do artigo 8º, também de grande importância, bastante cobrado em prova aí, o artigo 8º, porque diz que a questão aqui não fará coisa julgada e fará coisa julgada, beleza? Tanto se for em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito.
14. Questão aqui quentinha, ó, da lei de abuso de autoridade aí. Constitui delito de abuso de autoridade cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar. Alternativas: A. Fora do período de luminosidade solar. B. Após 18 ou antes das 6. C. Após as 20 ou antes das 8. E D. Após 21 ou antes das 5, é o que diz o artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou a revelia à vontade do ocupante imóvel alheio ou suas dependências. Então vai ser responsabilizado, por quê? Porque o artigo 22 diz: quem cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5. Então será responsabilizado de acordo com a lei de abuso de autoridade. Isso havia uma discussão desse critério, né, em razão da hora, se era 6 horas até 18 horas, se era em razão da luminosidade, enfim, hoje superado aí pela lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque o artigo 22, ele diz que aquele agente público que cumprir o mandado de prisão após 21 ou antes das 5, só lembrando que a diligência, se começar dentro do horário e acabar se estendendo, o agente não vai incorrer no artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridade. É aquele que inicia o seu cumprimento antes das 5 da manhã ou após 21 horas. Então, ele responde pela Lei de Abuso de Autoridade aí, com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. 1 a 4 anos e multa. Próxima questão aqui, 15. Próxima questão de número 15. Isso aí, ó. Deixa eu ver aqui só. Eu tô aqui na aula, mas eu tô aqui, ó, de olho em vocês. Tô só olhando o que o pessoal tá respondendo. A galera tá afiada, afiadíssima, né? E eu realmente, como eu disse, tô tentando me virar aqui nos 30 sem anotar, porque eu gosto de um papel, eu gosto de uma caneta, sempre fui de anotar muito, né? E a maioria dos alunos acabam me perguntando: prof, qual método para estudar a legislação, qual método para estudar a letra de lei, né? Não, é como eu falo, não tem jeito, é leitura, questões, e claro, cada um tem o seu rendimento, cada um tem o seu rendimento de acordo com a sua característica, de acordo com a sua peculiaridade. Eu sempre fui muito da memória visual, então eu preciso tomar nota, eu preciso fazer os meus próprios resumos. Por isso que muitas vezes eu falei para vocês aqui, faca na caveira, é isso aí, adoro isso. Isso aí, povo, adoro quando o pessoal tá animado aqui, né? Eu realmente eu tô sempre animada. E eu tô sempre animada porque eu já passei pelo lugar de vocês, eu já estive nesse lugar, eu sei o quão árduo, quão difícil é esse caminho de estudar para concurso público. Muitas vezes é um caminho solitário, né? E é tão difícil, mas é tão recompensador, porque depende de você só, como eu falei, né? Como eu falei lá no início da aula, é um concurso que prevê aí inúmeras vagas e é um concurso que surpreendeu na quantidade de inscritos, mas isso não faz diferença. Por quê? Porque é você com você mesmo. Então, isso realmente, a quantidade de números inscritos, isso não muda nada, você precisa de uma vaga só. Então, é como eu falo, né? Você precisa se conhecer. Muito obrigada, queridos aí. Então, assim, você precisa se conhecer, você precisa entender como que você funciona. Eu não gosto desses planos muito engessados no sentido assim, quando me perguntam, prof, como que eu faço, como que eu divido as matérias? Isso vai depender de acordo com a sua disponibilidade, vai depender de acordo com o seu rendimento. Tem gente que demora mais para absorver o conteúdo, e é normal, tem gente que demora menos, tem gente que tem mais facilidade. Então, assim, você precisa se conhecer. Mas estudar a letra de lei não tem jeito. É sentar a bunda na cadeira, na cadeira, né? Eu ia falar caveira, porque eu fico... É sentar a bunda na cadeira, sangue nos olhos e ler a letra de lei e fazer questões. Não tem jeito, não tem caminho mais fácil, não tem atalho para passar em concurso público. É sofrimento, é suor, é abdicação. Muitos aqui eu tenho certeza que estão abdicando aqui, ó,
Muitos estão abdicando de lazer, de família, de vida social, o que é totalmente natural, e quem não entenda que se foda, né? Porque realmente quem não tá junto com vocês nesse caminho não merece estar junto depois na hora da sua aprovação. Então é por isso que eu falo, contem de verdade comigo, a gente vai seguir aqui fazendo mais questões. Contem mesmo comigo de verdade, porque eu já estive aí, já passei por esse caminho, já sentei diversas e diversas vezes com aquela sensação de frustração, de muitas vezes não ter batido a meta que eu queria ter batido naquela semana, mas faz parte. É assim que a gente tem que trabalhar. É um dia após o outro, beleza? Vem comigo aqui. Na cadeira. Não, é sentar a bunda na cadeira, pelo amor de Deus. Ó, terminou com a conselhos amorosos, terminou com a namorada. Desculpa, mas conselhos amorosos não é minha vibe, não é minha praia, né? Me perguntem de concurso público, de trabalho, de vida, de qualquer coisa, até de culinária vocês podem me perguntar. Agora não me pergunta de relacionamento, porque daí tá ruim, tá difícil. Tá muito difícil, tá osso a coisa. Vamos lá. Próxima questão de número 15 aí. Isso aí, ó, o pessoal tá trabalhando, escutando e anotando. Tem que ser. É assim mesmo. Tá correndo, tá me ouvindo aí em fone de ouvido, tá as meninas, né? Tem gente que tá em casa agora com filho, enfim, família, cuidando, lavando roupa, lavando louça, não importa. O problema é não parar, o problema é ter força de vontade, que falta em muita gente aí. Ah, pode escrever, pois outros profs escrevem, mete a caneta, mas a caneta, meu povo, a caneta que não tá funcionando, a caneta que deu problema, eu prometo que na próxima aula vocês podem me cobrar, eu vou escrever demais aqui que vocês não vão me aguentar, vão ficar um nojo na próxima aula. Vamos lá. 15. Segundo os dispositivos da Lei 13.869, que define os crimes de abuso de autoridade acerca dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direito, assinale a afirmativa correta. Epa! Alternativas. A. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Já vimos isso, as penas restritivas de direito previstas lá no artigo 5º, a gente acabou de falar de prestação de serviço à comunidade, acabamos de falar do artigo 5º, inciso 1, inciso 2, ainda trouxe o inciso 2 aqui para vocês, e eu disse também lá no outro slide que elas podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, artigo 5º, parágrafo único, sem mais mistérios. B. Deve o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor máximo para reparação dos danos causados pelo crime, considerando o caráter punitivo da obrigação de indenizar. Considerando o caráter punitivo da obrigação de indenizar. E ele vai fixar valor máximo. Errado. Errado, porque existe uma previsão de valor mínimo. O juiz vai fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos. E a indenização para reparar os danos causados pelo crime, ela vai ser considerada de acordo, não considerando o caráter punitivo da obrigação de indenizar, mas de acordo com os prejuízos causados. Agora, lembrem-se, a obrigação de indenizar é certa. Vai ter que indenizar? Vai! Então, a obrigação de indenizar ela é certa. Ou seja, o juiz vai fixar valor mínimo, considerando o caráter punitivo está errado. Considerando o caráter punitivo, já risca aí no teu material, porque vai ser considerado de acordo com os prejuízos causados, beleza? Letra B está errada. C. A perda do cargo, do mandato ou função pública decorre automaticamente. Errado, deve ser declarada motivadamente na sentença. Aqui eu vou fazer um X aqui, um X imaginário aqui no automaticamente, da condenação por crime de abuso de autoridade.
Errado, porque está condicionada à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, não é automática, deve ser declarada na sentença. Então, cuidado, essa questão também ela é bastante cobrada em prova aí, em relação à perda do cargo, mandato ou função pública. Normalmente o examinador ele tenta te confundir, ele diz que decorre automaticamente da condenação. Não, está errado. D. Em caso de reincidência em crime de abuso de autoridade, é prevista a pena de inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 2 a 8 anos. 2 a 8 anos. Errado, de 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos. Como eu disse, né? Muitas questões aí que envolvem alguns patamares, envolvem prazos, penas. Isso não tem jeito. Isso você precisa saber. E você vai saber como? Lendo, visualizando inúmeras e inúmeras vezes, repetindo as questões. Por isso eu sugiro, mesmo essa bateria aqui de questão que a gente está fazendo nessa aula, terminou essa aula, você vai pegar mais questões, você vai exaurir as questões da banca. E óbvio, já posso te adiantar que você não vai encontrar muitas questões da banca Selecom, mas você vai se socorrer a outras questões, você vai exaurir as últimas questões, né? As últimas cobranças aí dos últimos anos, 2021, 2020, 2019, 2018. Comece a filtrar, comece a fazer a sua busca dessa forma, exaurindo as questões das bancas. Por quê? Porque as questões elas se repetem. Aí, claro que depois você só vai precisar ajustar e entender como que o examinador pode te cobrar determinado ponto. Mas você, tendo a letra de lei dominada e as questões que poderão ser cobradas, não tem jeito. É chutar pro gol, tá? Beleza? Vamos lá aqui então. De 1 a 5 anos, errado. Período de 2 a 8, não. Falei em caso de reincidência em crime de abuso. A pena prevista para inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função. Eu estou falando no período de 1 a 5 anos. E o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade poderá ser condenado à pena restritiva de direitos, cumulada com a pena privativa de liberdade. Errado. Será substitutiva e não cumulativa. O sujeito ativo do crime poderá ser condenado à pena cumulada com a privativa de liberdade. Errado, né? Ela será substitutiva e não cumulativa. Isso está lá no artigo 5º aí. Está lá no artigo 5º. Então, o nosso gabarito aqui da questão de número 15, alguém puder também disponibilizar aí no chat. Alternativa A. Alternativa A. 16. Tendo em vista as disposições gerais da Lei 13.869, que define os crimes de abuso de autoridade, é incorreto. Cuidado aqui também. Ai, mas a professora está falando, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, óbvio, né, que a leitura é básica. Só que não, tem gente que nem o edital leu. Né? Tô de olho aqui em você. Tem gente que nem o edital leu. Eu sei que vai chegar na hora da prova, com certeza vai passar batido isso aqui. Então, cuidado. Pode parecer bobagem eu estar te falando isso agora, mas não percam uma questão por falta de atenção, por um erro de leitura. Então, cuidado. Tomem nota. Eu, pelo menos, fazendo a minha prova, ela saiu rabiscada, porque de tanto que eu rabiscava, principalmente quando o enunciado é muito grande, né? Coisa que não é característica da banca Selecom, pelo menos isso, não é um enunciado muito grande, essa é a característica primordial aí da banca. Mas essas palavras-chave, né? Incorreto, indispensável, imprescindível, toma nota, cuida. Anotou, releia a questão, não percam, vocês estudaram, vocês sabem a matéria, não percam uma questão por bobagem. Alternativas. A. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com finalidade específica de beneficiar-se a si ou a terceiro. A questão está correta, lembrando que eu tenho que buscar a errada, a incorreta. A questão está certa, constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade específica de beneficiar a si mesmo ou a terceiro.
E ainda a questão aqui ela está correta e incompleta, mas não a torna errada, né? Eu posso complementar dizendo aqui, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então a questão aqui, a alternativa A, ela não está errada, ela está correta, só está incompleta, né? Eu posso complementá-la, beleza? B. O agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído, comete crime de abuso de autoridade. Correta, artigo 1º, lembrando que o abuso, né, o abuso aqui, ó, de poder ocorre quando o agente público excede os limites de sua competência. Então, o abuso de poder ocorre quando ele excede, excesso do poder, ou quando pratica um ato com finalidade diversa daquela que decorre explícita ou implicitamente da lei. E aí eu tô falando no desvio de poder. Então, cuidado, excesso de poder ou desvio de poder. Alternativa B está correta aí. C. Constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público com a finalidade específica de prejudicar a outrem. Exatamente isso, né? O artigo 1º, a lei diz prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. A alternativa A está correta, que complementa a alternativa C. Finalidade específica de prejudicar outrem, mas, eu colocaria ainda aqui, mais mero capricho ou satisfação pessoal. D. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas pode configurar abuso de autoridade. Errado, literalidade do artigo 1º, parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou avaliação de provas, de fatos e provas, não configura abuso de autoridade. A lei ela é clara. Aqui foi exatamente a literalidade da lei em que o examinador tentou te induzir ao erro, beleza? Então, errado, não configura crime de abuso de autoridade. Aqui diz pode configurar abuso de autoridade, não pode. A lei é clara. A lei é clara. E constitui crime de abuso de autoridade a conduta praticada pelo agente público por mero capricho ou satisfação pessoal. Aqui, ó, exatamente o que eu completei na questão aqui 16, alternativa A, quando eu falei, acrescentem aí mero capricho ou satisfação pessoal. As condutas, então, descritas na lei de abuso de autoridade constituem crime quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar-se a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por capricho ou satisfação pessoal. Beleza? Então, lembrem desses 3 elementos aí que eu acabei de falar para vocês. Prejudicar outrem, beneficiar-se a si mesmo ou terceiro e capricho ou satisfação pessoal. Fechou? Questão de número 16. Questão de número 16. O nosso gabarito aqui é incorreto. Letra D. 17. Considerando o disposto na Lei 11.346, Lei Antidrogas, assinale a alternativa correta. Alternativas. Constitui crime punido com pena de reclusão a conduta de oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Errado, porque não é pena de reclusão, é pena de detenção. Essa conduta tá lá no artigo 33, né? Aquele que oferece droga eventualmente, mesmo sem objetivo de lucro, ele é punido com pena de detenção e não reclusão aqui. B. A Lei 11.346 não criminaliza a conduta de conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui está tipificado no artigo 39. É óbvio que configura sim. É óbvio que a lei de drogas, ela criminaliza a conduta de conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de droga, né? Em especial aí expondo a dano
potencial à incolumidade de outrem, beleza? Então é óbvio que lá no artigo 39 eu tenho a conduta aí criminalizando aquele que conduz embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. C. Quem adquirir para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar poderá ser substituído a pena de prestação de serviço à comunidade. Artigo 28, né? Pelo amor de Deus, mais uma questão aí retardada, como eu falo. Mais uma questão que realmente testa o seu conhecimento. Então, vocês que estão estudando, não é possível errarem essa questão. O artigo 28, ele, né, traz as seguintes penas aí: advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou a curso educativo. Pelo amor de Deus, né? Não vamos errar aí essa questão. Como eu falo, parece que às vezes o examinador ele tenta dizer: opa, tá acordado ainda, filho? Tá vivo ainda aí na prova? Porque não é possível, e tem gente que ainda erra. E eu faço questão de trazer aqui esse tipo de questão, porque aqui vocês estão fazendo, estão achando, tá bom demais, mamão com, né, como é que fala aí, mamão com açúcar, sei lá o quê. O pessoal tá de boa. Chega na hora da prova, filho, toma ali um lambaço, se não cuidar. Então, assim, é por isso que a gente tem que preparar vocês aqui para esse tipo de bizarrice aqui na hora da prova, tá? D. Prescreve em 1 ano a imposição e a execução de pena para quem adquirir para consumo pessoal droga sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Artigo 30, não é em 1 ano, prescrevem em 2 anos. 2. E o tráfico transnacional de drogas não configura uma causa de aumento de pena errada, pelo amor de Deus, né? O artigo 40 da lei aí, tráfico transnacional. Ontem, inclusive, eu também ministrei uma aula que falei dessa questão do tráfico transnacional. Percebam como ela é cobrada em prova, o tráfico transnacional. Falando aqui do artigo 40, né? Em que a pena ela é aumentada de 1/6 a 2/3. Ou seja, o inciso 1 ele diz o seguinte: a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Artigo 40. Então, eu tenho um aumento, sim. Aqui diz que não configura uma causa de aumento de pena, né? Pelo amor de Deus, aumenta aí de 1/6 a 2/3 no caso de tráfico transnacional aí. Beleza? Artigo 40 da Lei de Drogas. Vamos que vamos. Próxima questão. 18 e caminhamos aí para a nossa última questão. Falamos de tortura, abuso de autoridade, consegui fazer até um comentário aí, né, sobre o pacote anticrime lá nas 3 primeiras questões. Vamos lá. 18. Assinale a alternativa correta com base na lei de drogas. Alternativas. O Plano Nacional de Políticas sobre Drogas terá duração de 15 anos a contar de sua aprovação. O Plano Nacional de Política de Drogas terá duração não de 15 anos, e sim de 5 anos a contar de sua aprovação. E o artigo 8º da Lei de Droga diz que são objetivos do Plano Nacional de Política de Drogas, entre outros, o plano de que trata o caput, que terá duração de 5 anos e não de 15 anos. Tá? Cuidado aqui, a alternativa A está errada. B. A Semana Nacional de Políticas de Drogas será comemorada anualmente, na 2ª semana de janeiro. Questão totalmente didática aqui, né? O artigo 19, salvo engano, letra A, ele diz o seguinte: fica instituída a Semana Nacional de Políticas de Droga, comemorada anualmente na 4ª semana de junho. Aqui diz anualmente na 2ª semana de janeiro. É na metade do ano, 4ª semana de junho. Os dados estatísticos nacionais de repressão ao tráfico ilícito de drogas integrarão o sistema de informações do Poder Judiciário. Os dados estatísticos nacionais ao tráfico ilícito integrarão o sistema de informação do Poder
executivo, não do poder judiciário. Sistema de informação do judiciário errado, poder executivo. D, constitui objetivo, falamos aí dos objetivos lá no artigo 8º, quando eu trouxe aqui a questão de número 18, alternativa A. Então, constitui objetivo do Plano Nacional de Políticas de Droga, Políticas sobre Drogas, dentre outros, promover o acesso ao usuário ou dependente de drogas a todos os serviços públicos. Sim, esses são dos objetivos do Plano Nacional, dentre outros, né? Promover o acesso do usuário ou dependente de droga a todos os serviços públicos. Gabarito 18D e E. Os estados e municípios poderão autorizar o plantio, a cultura e a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas exclusivamente para fins medicinais ou científicos. Errado, porque é não estado, município, a União. Parágrafo único lá do artigo 2º diz: a União poderá autorizar o plantio, a União e não os estados e municípios. Então, o nosso gabarito da 18 aqui, a alternativa D, e a E está errada porque não é o estado nem o município que pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita de exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídos ou produzidas drogas, e sim a União, É isso aí. Passando aqui agora, nosso gabarito tá aqui, ó, fechou. Nosso gabarito tá aqui. Para quem quiser tomar nota, é isso aí. Errou, Bruno, acabei de ver aqui, Bruno botou que errou. Não tem problema, Bruno. Aqui é hora de errar. Aqui é o momento de errar. Na hora da prova, você vai lembrar da prof aqui e vai gabaritar a parte de legislação aí. E pelo amor de Deus, pacote anticrime, pelo amor de Deus, não vamos errar uma questão aí. Falou na Lei 13.964, lembrem dos principais pontos, né, em relação a processo penal, em relação a penal também, mas não fiquei responsável, né, não é o meu âmbito aqui, para lecionar, então é tão somente processo penal, e aí eu fiz questão aqui de trazer com vocês aquilo que pode ser cobrado na sua prova em relação ao pacote anticrime no que tange ao processo penal. Então cuidado, o pessoal diz, não vai cair processo penal. Ok, não tem noções de processo penal no seu edital. Não tem inquérito policial, ação penal, provas, prisão, mas tem a Lei 13.964. E aí, se a Lei 13.964 alterou alguma coisa lá na legislação processual penal, aí sim isso pode ser cobrado na sua prova. Colocar o gabarito de novo, claro. Quem quiser tomar nota aí. Meus queridos! Prometo que na próxima aula eu vou dar uma canseira em vocês de tanto que eu vou escrever.